Se você tem dificuldade de dirigir um ensaio de casal, ou se você, casal, tem vergonha de fazer ensaio, então vocês vieram ao lugar certo. Eu sou Thiago Oliveira, sou fotógrafo de casamentos e hoje eu quero falar sobre direção. Muita gente acha que fotografar é só apertar um botão. Não, e eu não estou falando do cliente não, estou falando muitas vezes de nós fotógrafos. Porque lá no início a gente também pensava que era assim, simplesmente apertar um botão. No começo de carreira, todo mundo passa por isso. Ninguém sabe lidar com ensaios. Provavelmente, quando você fotografou, ou se você já foi fotografado, talvez você tenha escutado o fotógrafo falar as seguintes frases. Ah, faz o que vocês quiserem. Ó, finge que eu não estou aqui. Não, pode agir naturalmente. Isso acontece porque às vezes o fotógrafo não entende que ele é o diretor do ensaio. É ele que dirige a cena, é ele que dirige o movimento e os passos do casal. E é por isso que nós chamamos esse tipo de ensaio dirigido. É o tipo de ensaio onde a gente busca expressar emoção nas fotos. É onde nós buscamos comunicar através de detalhes, sorrisos e gestos a nossa fotografia, não só para o casal, mas para todos aqueles que observam o nosso trabalho. Resumidamente, é a mensagem que uma foto transmite ao ser observada. Quando você dirige um ensaio, você tem a responsabilidade de criar uma narrativa afetiva. E isso geralmente ultrapassa a foto propriamente dita. Todos nós fotógrafos temos que ter em mente a narração da história do casal. Digamos que nós temos que ter um pré-projeto na cabeça de tudo aquilo que nós vamos fazer nesse período do ensaio. Aí geralmente vem aquela perguntinha: qual é o método que nós devemos ter para fazer com que o casal demonstre afetividade? Primeiro conselho que eu dou para você é se relacionar com o casal. Gente, a gente tem que entender uma coisa: a qualidade da foto não é o importante. O mais importante é a espontaneidade do casal. Porque assim, cara, para pensar. Se o casal não estiver à vontade, não tem como você pedir para que eles ajam de forma natural. E se você quer a espontaneidade do casal, você, fotógrafo, também precisa ser espontâneo. E depende de você, fotógrafo, para extrair boas fotos dos seus clientes. Você pode usar de várias estratégias para arrancar boas fotos no seu ensaio. A segunda dica que eu dou para você é: não pense em poses prontas. É muito comum que a gente pegue fotos de referência de outro fotógrafo. Até certo ponto, isso é legal? É. Só que a gente tem que entender o seguinte: a gente está falando de fotos espontâneas, e fotos espontâneas não tem como a gente copiar. Isso é algo que você não consegue extrair de referência de outro fotógrafo. Pode ter certeza. No ensaio dirigido, os noivos dependem mais de você do que do fotógrafo no qual você se inspira. Você pode até montar um cenário perfeito, mas se você se preocupar com a pose e não com as expressões naturais do casal, pode ter certeza, toda a sua composição não vai valer de nada. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é que a interação com o casal ela precisa ser fundamental. Sabe por quê, queridos? Porque o casal ele precisa confiar em você. E eu acredito que uma das melhores formas da gente conseguir fazer isso é dando feedbacks contínuos durante o nosso ensaio. Mas para mim, essa confiança ela tem que vir bem antes do ensaio. Lá atrás, quando você foi contratado para prestar serviço, possivelmente já há uma porcentagem de confiança. E essa confiança tem que ser mantida através de diálogos constantes com seu casal. O seu contato tem que ser constante na intenção de trazer ânimo até o dia do ensaio e provavelmente, principalmente, no dia do casamento. Porém, a gente tem uma responsabilidade bem legal que eu falo lá no primeiro vídeo de dicas de pré-wedding, que se você ainda não viu, assista. Evitar brigas na semana do ensaio. Você, como fotógrafo, pode brincar na semana do ensaio, perguntar se eles estão animados para o ensaio, dar aquela quebrada de gelo caso eles estejam brigados. E no dia do ensaio,
Esse feedback contínuo, ele acontece quando você está fotografando. Geralmente a gente usa aquelas frases: caraca, tá ficando muito lindo, nossa, vocês são artistas, tá muito show. Sabe por que isso? Geralmente o noivo, ele é muito envergonhado, começa com aquela timidez. Eu costumo dizer que os 15 primeiros minutos de ensaio não rendem. Porém, quando você mostra as fotos para eles e eles veem que eles estão ficando legal, eles começam a se empolgar, e é esse momento que você tem que aproveitar. Quando você mostra a foto, você faz com que eles se empolguem e com que eles fiquem mais confiantes em si e confiantes em você também. Porém, contudo, entretanto, nem só de espontaneidade vive o fotógrafo. Galera, não é só por causa da espontaneidade que a gente também não pode se preocupar com pose de vez em quando. E é por isso que agora eu quero falar sobre as fotos posadas. O que são as fotos posadas? São aquelas fotos onde geralmente a gente não se preocupa com a espontaneidade do casal. E aí você pode se perguntar: pô, existe essa possibilidade num ensaio externo? Sim, existe. Por incrível que pareça, às vezes é necessário foto posada. Lembra lá no primeiro vídeo quando eu falei sobre os looks do ensaio? Pois é, eles também fazem a diferença na direção de ensaio. Geralmente, quando a gente quer fazer um ensaio mais cinematográfico, a gente parte para fotos mais posadas e menos espontâneas. Então, assim, não se engane, a pose também exige a arrumação do seu look. Eu, em particular, curto muito quando as noivas usam aqueles vestidos longos, e eu também faço questão de arrumá-los para fazer as fotos. A técnica da foto posada também te ajuda a esconder partes estéticas que às vezes incomodam os noivos. Mas você pode se perguntar: Thiago, dá para aplicar isso nas fotos de casamento? Sim, gente, dá também. Parem para pensar o seguinte: a fotografia de casamento, ela é comparada ao fotojornalismo, ou seja, são momentos onde existem espontaneidade e nem um pouco de direção no que está ocorrendo. Ou seja, grande parte dessas fotos são extremamente espontâneas. E aí nesse momento você pega lágrimas, você pega sorrisos, você pega olhares, coisas que provavelmente não tem como você pedir para ser feito novamente. E isso deixa as fotos mais inesquecíveis do que aquilo que os seus noivos estavam esperando de você. Então, a gente praticamente flagra essas situações. E pode ter certeza, são as fotos que mais carregam emoções. Mas isso significa que não existem fotos posadas? Claro que não, gente. As fotos posadas são chamadas de fotos protocolares. Geralmente são aquelas fotos que são feitas na mesa do bolo, com pajem, com daminha, com os padrinhos e com os familiares. Essas fotos geralmente possuem uma ordem e a determinação dos noivos, de quem vai fazer parte delas. Geralmente quem monta essa ordem são as cerimonialistas. Elas criam um cronograma e passam essas informações para a equipe de foto e de filmagem. Até porque existem casais que não abrem mão de fazer fotos com todos os convidados. Então, se você teve a sua dificuldade tirada, se você vai colocar isso em prática, se você vai perder a vergonha de fotografar ou também de ser fotografado, deixa o seu comentário sobre o que você achou. O seu feedback é muito importante. Se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo dicas de fotografia de casamento, se inscreve no canal, curta e compartilha também esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!